Capítulo 4. Novembro, 1860. Depois do acordo nupcial, as entrevistas tornaram-se mais frequentes e De Fabrício começou a sentir pelos méritos de Sedara uma mistura de admiração e curiosidade. Acabou por se habituar às faces mal barbeadas, à pronúncia plebeia, aos fatos extravagantes e ao mau cheiro persistente a suor azedo, e começou a perceber-se da rara inteligência do homem. Uma quantidade de problemas que pareciam insolúveis para o príncipe foram resolvidos num abrir e fechar de olhos por Dom Calógero. Liberto das 1001 barreiras que a honestidade, a decência e a bondade impõem à maior parte das pessoas, progredia na floresta da vida com a segurança de um elefante que, desenraizando as árvores e espezinhando as tocas dos animais, continua o seu caminho em linha recta, indiferente aos arranhões e aos queixumes das vítimas. Tendo sido criado e tendo sempre vivido em vales amenos, percorridos pelas brisas corteses dos por favor, agradecer-te-ia muito, fazes-me o favor, foste muito amável. O príncipe, quando conversava com Dom Calógero, via-se sem defesa numa charneca varrida por rajadas violentas, e ainda que continuando no fundo do seu íntimo a preferir as anfractuosidades das montanhas, era forçado a admirar o ímpeto daquela corrente de ar que tirava dos carvalhos e cedros de Dona Fugata arpejos nunca outrora ouvidos. Aos poucos, quase sem se aperceber disso, De Fabrício dava conta a Dom Calógero dos seus negócios, numerosos e complexos, e que ele próprio conhecia mal, não por falta de compreensão, mas por uma espécie de indiferença desdenhosa em relação a problemas que ele considerava ínfimos e que, no fundo, provinha da sua indolência natural e da facilidade com que habitualmente se tirava de situações delicadas, vendendo algumas centenas de hectares dos muitos milhares que possuía. Os conselhos que Dom Calógero dava, depois de ter escutado o príncipe e coordenado os diversos elementos do relato, eram perfeitamente oportunos e de um efeito imediato. Todavia os resultados finais, concebidos com eficácia cruel, mas executados com tímida moleza pelo indulgente De Fabrício, valeram, em poucos anos, à casa de Salina uma reputação execrável entre os seus dependentes, reputação a mais imerecida possível, mas que destruía o prestígio de De Fabrício em Dona Fugata Querceta sem que, com isto, aliás, a ruína do seu patrimônio o afrouxasse de ritmo. Seria injusto dizer que o convívio assíduo com D. Fabrício não tinha exercido qualquer influência sobre Sedara. Até a data, ele havia apenas encontrado aristocratas em reuniões de negócios, quer dizer, compras-vendas, ou depois de excepcionais e longamente meditados convites para recepções, situações que não permitem a esta singular classe social exibir-se sob a sua melhor faceta. Destes encontros, ele havia chegado à conclusão de que a aristocracia era constituída por um conjunto de homens carneiros, cuja existência se justificava somente pela lã que ofereciam as tesouras da Tosquia e pelo nome, iluminado de um brilho inexplicável, que ofereciam à filha. Mas, ao conhecer o Tancredo da época pós-garibaldina, dera-se conta de estar perante um inesperado exemplar de jovem aristocrata, tão duro como de capaz de trocar com grandes vantagens os seus sorrisos e títulos pelas graças e riquezas alheias, sabendo revestir estas ações sedarescas de um encanto e de uma graça que ele sabia não possuir e cujos efeitos sentia sem se dar conta e sem, de forma alguma, poder descobrir-lhes as origens. Quando por força das circunstâncias começou a conhecer melhor De Fabrício, encontrou nele, efetivamente, a indolência e a incapacidade de se defender, características dos seus nobres carneiros, mas, para além disso, ainda um poder de sedução, diferente no tom mas igual na intensidade ao do jovem Falconeri. E no príncipe mais uma certa tendência para as abstracções, uma predisposição para moldar a sua vida com aquilo que obtinha de si próprio, sem nada extorquir aos outros. Este poder de abstração influenciou fortemente, se bem que o aprendesse apenas de um modo grosseiro e lhe fosse impossível traduzi-lo em palavras, como tentamos aqui fazer. Apercebeu-se de que boa parte daquele encanto provinha das boas maneiras e deu-se conta até que ponto pode ser agradável o convívio com um homem bem educado, que, no fundo, é alguém que elimina todas as manifestações desagradáveis da natureza humana e que exerce uma espécie de altruísmo lucrativo, fórmula em que a eficácia do adjetivo lhe fez tolerar a inutilidade do substantivo. Aos poucos, Dom Calógero ia compreendendo que uma refeição em comum não era necessariamente uma tempestade de ruídos de mastigação e nódoas de gordura, que uma conversa pode muito bem deixar de se parecer com uma bulha de cães, que ceder a passagem a uma mulher é sinal de força e não, como havia julgado, de fraqueza, que se pode obter mais de um interlocutor dizendo: "Não me expliquei bem talvez", do que "não percebeste patavina", e que, adoptando estas precauções, as refeições, as conversas, as mulheres e os interlocutores serão de quem os tiver sabido tratar bem.
Seria ousado dizer que Dom Calógero tirou imediatamente partido de tudo quanto havia aprendido. Daí em diante aprendeu a barbear-se um pouco melhor e a assustar-se menos com a quantidade de sabão gasto na barrela, mas nada mais. Foi, porém, a partir daquele momento que se iniciou, para ele e para os seus, aquele constante refinamento de uma família que, no decurso de 3 gerações, transforma inocentes saloios em gentis homens indefesos. A primeira visita de Angélica à família Salina na qualidade de noiva desenrolou-se segundo uma montagem teatral impecável. A atitude da rapariga foi a tal ponto perfeita que parecia ter-lhe sido sugerida palavra por Tancredo, mas as comunicações morosas daquele tempo impediam que se sustentasse esta eventualidade e houve que recorrer a uma hipótese, a de que tivessem sido feitas sugestões já antes do seu noivado oficial. Tratava-se de uma hipótese arriscada, mas conhecendo o caráter previdente do jovem príncipe, mas não totalmente absurda. Angélica chegou às 6 da tarde, vestida de branco e rosa. As grossas e negras tranças abrigavam-se na sombra de um grande chapéu palha ainda estival, cujos cachos de uvas artificiais e espigas douradas evocavam discretamente as vinhas de Bidouce e os celeiros de Cetesole. Deixou o pai na sala de entrada e, no meio da ondulação da sua saia larga subiu, ligeira, os numerosos degraus da escada interna, vindo lançar-se nos braços de Fabrício. Deu-lhe um par de beijos repinicados nas suíças, que lhe foram retribuídos com sincero afecto. O príncipe demorou-se um instante mais do que o necessário a respirar a fragrância de gardênia daquelas faces de adolescente. Em seguida, Angélica corou e retrocedeu meio passo. Sou tão feliz, tanto. Aproximou-se de novo e, erguida na ponta dos sapatinhos, suspirou-lhe ao ouvido. Tiozão. Achado felicíssimo, comparável, em mestria e oportunidade eficaz, ao carrinho dos meninos de Eisenstein, que, sendo explícito e íntimo, enterneceu a alma simples do príncipe e o deixou subjugado definitivamente à bela rapariga. Entretanto, Dom Calógero subia a escada e falava da pena de sua mulher por não poder vir. Tinha feito uma entorse bastante dolorosa no pé esquerdo, ao dar, em casa, um passo em falso. O tornozelo está da grossura de uma berinjela, príncipe. Fabrício, bem-humorado com a carícia verbal que havia recebido e estando, pela conversa que tinha tido com Tumeio, seguro da inocuidade da sua cortesia, ofereceu-se a si mesmo o prazer de dizer que iria, imediatamente, visitar a senhora Cedara. Esta proposta deixou estupefacto Calógero, que foi obrigado, para repelir, a sobrecarregar a consorte com outra doença, desta vez uma dor de cabeça que obrigava a pobrezinha a ficar no escuro. Entretanto, o príncipe oferecia o braço a Angélica. Atravessaram, na penumbra, um grande número de salões vagamente iluminados por lamparinas de azeite que mal permitiam encontrar o caminho. No fundo daquela sucessão de salas resplandecia o Salão Leopoldo, onde estava o resto da família. Aquele caminho, através da obscuridade deserta, em direção ao centro brilhante da intimidade, processava-se ao ritmo de uma iniciação maçônica. A família amontoava-se à porta. A princesa, diante do acesso de cólera do marido, renunciara a todas as suas reservas. Este havia feito mais do que repeli-las. Tinha-as aniquilado e fulminado. Beijou repetidas vezes a sua bela futura sobrinha e apertou-a tão fortemente que ficou na pele da rapariga a marca do famoso colar de rubis dos Salinas que Maria Estela, embora de dia, havia insistido em usar em sinal de festa grande. Francisco Paulo, que tinha 16 anos, sentiu-se feliz por ter uma oportunidade excepcional de beijar Angélica sob o olhar ciumento, mas impotente, do pai. Conceta demonstrou a sua afeição de um modo muito especial. A sua alegria foi tão intensa que as lágrimas saltaram-lhe dos olhos. As outras irmãs rodeavam-na, tanto mais alegres quanto não estavam comovidas. O padre Pirrone, que, aliás, santamente, não era insensível ao encanto das mulheres, nas quais se comprazia em ver a prova inigualável da bondade divina, sentia fundirem-se nele perante o calor da graça, com um G minúsculo, todas as oposições e murmurou, vem som Ponça de Líbano. Teve de se refrear para reprimir outros versículos mais calorosos. Mademoiselle d'Ombreuil, como convém às governantas, chorava de emoção e, com as mãos desiludidas, apertava os ombros florescentes da rapariga dizendo, Angélique, Angélique, pensons à la joie de Tancredi. Só Bendicó, em contraste com a sua acostumada sociabilidade, permanecia debaixo de uma consola, rosnando surdamente, até que um Francisco Paulo, indignado e de lábios ainda frementes, o fez calar. 24 dos 48 braços do lustre sustentavam uma vela acesa, e cada uma delas, cândida e ardente, parecia uma virgem que se consumia de amor. Na extremidade do seu caule de vidro dobrado,
as flores de duas cores de Murano debruçavam-se para olhar e admirar aquela que entrava e dirigir-lhe um sorriso irisado e frágil. No grande fogão de sala o fogo ardia, mais em sinal de júbilo que para aquecer o ambiente ainda morno. A luz das chamas palpitava na pedra do pavimento, arrancando fulgores intermitentes do dourado baço da mobília. Era o autêntico fogo doméstico, o símbolo da casa e, no meio dele, as achas que ardiam figuravam as chispas dos desejos, e as brasas os ardores refreados. A princesa, que possuía no mais elevado grau a faculdade de reduzir as emoções ao mínimo denominado comum, contou sublimes episódios da infância de Tancredo, e tanto disse que poderia julgar-se que Angélica devia considerar-se feliz em casar com um homem que aos 6 anos era tão ajuizado que se submetia, sem birras, aos clisteres indispensáveis, e aos 12 anos tão ousado que roubava um punhado de cerejas. Enquanto narrava este episódio de banditismo, Conceta pôs-se a rir. Esse é um vício de que Tancredo ainda não pôde libertar-se, disse. Lembras-te de quando, 2 meses atrás, ele te levou aqueles pêssegos de que tanto gostavas? Depois, tomou um ar sério como se fosse o presidente de uma sociedade de horticultores que tivesse sofrido prejuízos. Rapidamente a voz de Fabrício fez desaparecer na sombra estes pormenores insignificantes. Falou do Tancredo de agora, do rapaz vivo e esperto, sempre pronto a dizer uma dessas graças que encantam aqueles que o estimam e exasperam os outros. Contou como, durante uma estada em Nápoles, a duquesa de Santo qualquer coisa, a quem o tinham apresentado, se apaixonou por ele e exigia vê-lo em sua casa de manhã, à tarde e à noite, quer ela estivesse no salão ou no leito, pois, dizia ela, ninguém como. Ele sabia contar leis pedis riens com tanta graça. Fabrício apressou-se a rectificar que nessa altura Tancredo não tinha mais de 16 anos e a duquesa, essa, mais de 50, mas os olhos de Angélica lançavam clarões, pois tinha informações precisas sobre os rapazes de Palermo e fortes suspeitas sobre a conduta das duquesas napolitanas. Quem deduzisse desta atitude de Angélica que ela amava Tancredo enganava-se. Tinha demasiado orgulho e muita ambição para ceder àquele aniquilamento provisório da personalidade, sem o qual não existe amor. Por outro lado, tinha ainda muito pouca experiência para apreciar as reais qualidades do rapaz, feitas de subtis cambiantes. Mas, sem o amar, ela estava apaixonada por ele, o que é bastante diferente. Os olhos azuis de Tancredo, a sua afeição irônica, o tom inesperadamente grave da sua voz, causavam-lhe, mesmo na lembrança, uma perturbação precisa e, durante o dia, ela não desejava outra coisa senão ser agarrada pelas suas mãos. Uma vez segura, poderia esquecê-las e substituí-la. O que aconteceu na verdade. Mas, por agora, ela desejava intensamente tornar-se a sua presa. A revelação de uma possível ligação, de resto inexistente, lançou-a brutalmente na mais absurda das catástrofes. O ciúme retrospectivo, crise esta, aliás, de curta duração, depois de um frio e breve exame de todas as vantagens, eróticas e não eróticas, de um casamento com Tancredo. Fabrício continuou a gabar o sobrinho. Levado pela afeição, falava dele como de um Mirabeau. Ele começou cedo, e bem. O caminho que escolheu vai levá-lo longe. A fronte lisa de Angélica inclinou-se em sinal de aprovação. Na realidade, preocupava-se pouco com o futuro político de Tancredo. Era uma dessas muitas raparigas que consideram que os acontecimentos políticos se desenvolvem num universo à parte, e não pensava sequer que um discurso de Cavour pudesse, com o tempo e através de 1000 pequenas engrenagens, influenciar a sua própria vida e transformá-la até. Pensava em Siciliano, temos trigo e isto basta, é preciso ir mais longe. Pequenas ingenuidades juvenis, que ela afastaria depois radicalmente, para se transformar numa das mais viperinas egérias de Montecitorio e da Consulta. E depois, Angélica, não sabe ainda como é divertido Tancredo. Sabe tudo, apanha sempre o lado mais imprevisto das coisas. Quando estamos com ele, e se encontra bem disposto, o mundo parece mais engraçado do que julgamos, outras vezes também mais sério. Que Tancredo era divertido sabiam Angélica, que ele fosse capaz de lhe revelar novos mundos, ela não só o esperava como tinha razão para o pensar, depois do 25 de setembro, dia do famoso primeiro beijo, oficialmente observado por detrás da pérfida sebe de Loureiros, e que não tinha sido o último. Beijo inteiramente diferente, muito mais subtil e saboroso que o único exemplar que ela tinha saboreado anteriormente, havia mais ou menos um ano, com o filho do jardineiro de Poggio, em Caiano. Mas Angélica importava-se pouco com os ditos espirituosos e até mesmo com a inteligência do noivo, muito menos em todo o caso que o caro Fabrício, tão simpático, mas tão intelectual. Tancredo era para Angélica a promessa de um primeiro lugar na alta sociedade siciliana,
mundo que ela imaginava cheio de maravilhas bem diferentes das que na realidade aí existiam, e, além disso, esperava que ele fosse um companheiro de prazeres impetuoso. Que, além de tudo isto, fosse superior no plano intelectual, tanto melhor. Mas para ela isso pouco contava, poderiam sempre divertir-se sem isso. De resto, todas estas ideias pertenciam ao futuro. Agora, espiritual ou estúpido, desejava tê-lo ao pé dela pronto a fazer-lhe festas na nuca debaixo das tranças, como lhe tinha feito uma vez. Meu Deus, como eu desejaria que ele estivesse conosco! A exclamação emudeceu toda a gente, tanto pela sinceridade evidente como pela ignorância das suas verdadeiras causas. E assim terminou, amistosamente, a primeira visita de Angélica. Pouco depois, a jovem e o pai despediram-se, precedidos por um moço de cavalariça levando uma lanterna acesa que, com o oiro incerto da sua luz, incendiava o vermelho das folhas caídas dos plátanos. Pai e filha reentraram na casa cuja soleira Dom Pepe Merda não tinha podido atravessar, impedido pelos agalotes que lhe esburacaram os rins. Tendo de novo reencontrado a calma, de Fabrício voltou aos seus velhos hábitos, como, por exemplo, a leitura do fim da tarde. No outono, depois de recitação do rosário, era já muito escuro para sair e a família reunia-se à volta da chaminé, esperando a hora do jantar. O príncipe, de pé, lia em voz alta, fascículo após fascículo, um romance moderno. Uma indulgência plena da dignidade parecia transpirar de todos os seus poros. Corriam os anos em que, nos romances, se iam formando os mitos literários que dominam ainda nos nossos dias os espíritos europeus. A Sicília, todavia, em parte pela sua tradicional impermeabilidade a todas as novidades, em parte pelo desconhecimento geral de línguas estrangeiras, e ainda pela vexatória censura borbônica que se exercia coberto das alfândegas, ignorava a existência de Dickens, de Eliot, de George Sand, de Flaubert e até de Dumas. Alguns volumes de Balzac conseguiram ainda chegar às mãos de Fabrício, através de subterfúgios vários. Leu-os, pois tinha-se atribuído a ele próprio o cargo de censor familiar. Depois, aborrecido, emprestou-os a um amigo de quem não gostava, opinando que aqueles romances eram produto de um espírito vigoroso, mas extravagante e cheio de ideias fixas. Dir-se-ia hoje, um monomaníaco, julgamento precoce e como se vê, mas não desprovido de subtileza. O nível das leituras familiares era portanto bastante baixo, condicionado como estava pelo respeito dos pudores virginais das filhas, pelos escrúpulos religiosos da princesa e pela própria dignidade do príncipe, que se teria energicamente recusado a ler porcarias nas reuniões familiares. Era cerca do dia 10 de novembro e estava-se no fim da estada em Dona Afugata. Chovia abundantemente, soprava um mistral úmido que atirava bátegas violentas de chuva contra as janelas. Ouvia-se ao longe o ribombar dos trovões. De tempos a tempos, pequenas gotas de água conseguiam penetrar nas ingênuas chaminés sicilianas e chiavam durante alguns segundos sobre o fogo, salpicando de negro a brasa ardente dos tições de oliveira. Liam, nessa altura, Angiola Maria e estavam, nessa tarde, nas últimas páginas. A descrição da tormentosa viagem da jovem heroína através da Lombardia, entorpecida pelo frio do inverno, gelava o coração siciliano das jovens aninhadas nas tépidas poltronas. Bruscamente ouviu-se grande agitação no compartimento vizinho e Mime. O criado de quarto entrou agitado. Excelência, o gritou, esquecendo completamente as boas maneiras. Excelência, chegou o senhor Tancredo. Está no pátio e mandou descarregar a bagagem. Santa Mãe de Deus, doce Madonna, por um tempo destes. E desapareceu, correndo. A surpresa transportou Conceta a tempos passados, e exclamou, querido Tancredo. Mas o som da sua própria voz chamou-o ao presente doloroso e, como é de prever, esta brusca passagem de um mundo secreto e ardente a um outro, gelado e sem mistério, causou-lhe vivo sofrimento. Felizmente o seu grito, afogado na emoção geral, não foi ouvido por ninguém. Precedidos a grandes passadas por De Fabrício, precipitaram-se todos para a escada, atravessaram à pressa os salões obscuros e desceram. A grande porta que dava para a escada exterior e sobre o pátio, a um nível inferior, estava entreaberta. O vento entrava em rajadas, fazendo oscilar as telas dos retratos e impelindo diante dele a umidade e o cheiro à terra. Sobre um fundo de céu fremente de relâmpagos, as árvores do jardim torciam-se, sussurravam como seda lacerada. De Fabrício ia ultrapassar a soleira da porta, quando apareceu no último degrau um vulto, pesado e informe. Era Tancredo, envolvido num enorme capote azul da cavalaria piemontesa, de tal forma molhado pela chuva que devia pesar bem 100 quilos. Atenção, tiozão, não me toques,
Estou uma autêntica esponja. À luz da lanterna da sala puderam entrever o seu rosto. Entrou, desapertou a corrente que mantinha o pesado capote à volta do pescoço e deixou cair no chão, onde se abateu, mole, com um ruído viscoso. Tancredo cheirava cão molhado e há 3 dias que não descalçava as botas, mas era para de Fabrício, que o abraçava, o rapaz mais amado entre todos, mesmo mais que os filhos. Para Maria Estela, um sobrinho querido, perfidamente caluniado. Para o padre Pirrone, o cordeiro sempre perdido e sempre encontrado. Para Conceta, um fantasma querido, que se assemelhava ao seu amor perdido. Mademoiselle Dombreuil beijou também, com uma boca que já tinha esquecido as carícias e gritava, pobrezinha. Tancrede, Tancrede, pensons aí a joie de Angélique. Como estava reduzida a imaginar as alegrias dos outros, tinha muito poucas cordas no seu arco. Quanto a Bendicó, tinha reencontrado seu caro companheiro de jogos, que sabia melhor que qualquer outro soprar-lhe o focinho através da mão fechada. Exteriorizava, porém, o seu êxtase canino saltando freneticamente à volta da sala, sem se ocupar do seu amigo. Foi um momento impressionante, a família agrupada à volta do jovem que voltava, mais amado ainda por não pertencer realmente à família, mais feliz ainda porque vinha receber o amor e a tranquilidade de uma segurança material duradoura. Momento emocionante, mas um pouco longo. Acalmadas as primeiras saudades, de Fabrício apercebeu-se de que 2 outras silhuetas se mantinham, na soleira da porta, igualmente molhadas, igualmente sorridentes. Tancredo viu-as também e desatou a rir nervosamente. Desculpem-me todos, a emoção fez-me perder a cabeça. Tia, eu tomei a liberdade de trazer comigo um amigo muito querido, o Conde Cavriagui. De resto, já o conhecem, ele veio muitas vezes à vila, no tempo em que fazia serviço junto do general. E este é o lanceiro, Moroni, a minha ordenança. À espera, o soldado sorria com ar honesto e obtuso, enquanto a água corria do seu capote até ao solo. O jovem conde, porém, não esperava já. Tirara o bivaque molhado e deformado e beijava a mão à princesa. Sorria deslumbrando as jovens com as suas suíças loiras e os seus incuráveis R's arrastados. E pensar que me tinham dito que no vosso país nunca chovia. Deus do céu! Há 3 dias que nós patinhamos. Depois, já sério. Mas finalmente, Falconeri, onde está a signorina Angélica? Arrastaste-me de Nápoles até aqui para má mostrares. Vejo numerosas beldades, mas não a vejo a ela. Voltou-se para de Fabrício. Sabe que, ao ouvi-lo, pensa-se que se trata da rainha do Sabá. Vamos imediatamente apresentar as nossas homenagens à formosíssima Enigerrima. Mexe-te, molengão. A linguagem da messe dos oficiais irrompeu no meio do salão sombrio, entre 2 filas de antepassados couraçados e empenachados. Toda a gente riu, mas de Fabrício e Tancredo sabiam mais que Cavriagui. Conheciam Dom Calógero, sabiam que a mulher era Labelle e Labete, pensavam na incrível desordem dessa casa de novos ricos, tudo coisas que a Cândida Lombardia ignorava. De Fabrício interveio. Escute-me, conde. Pensava que na Sicília nunca chovia e agora pode verificar que temos verdadeiros dilúvios. Não quero que pense não existirem na Sicília pneumonias que nos atiram para a cama com 40 graus de febre. Mimi disse ao criado, manda acender o lume no quarto do senhor Tancredo e no quarto verde dos hóspedes. Manda também arranjar o pequeno quarto ao lado para o soldado. E agora, conde, vá enxugar-se e mudar de roupa. Mandar-vos-ei servir um ponche e biscoitos. O jantar é às 8 horas. Tendes 2 horas à vossa frente. Cavriagui estava na tropa há já muito tempo, para poder resistir a esta voz autoritária. Despediu-se e seguiu docilmente o criado de quarto. Moroni arrastava atrás dele os sacos e os sabres, enfiados nos seus forros de flanela verde. Entretanto, Tancredo escrevia, querida Angélica, já cheguei, e cheguei para ti. Estou enamorado como um gato, mas molhado como uma rã, sujo como um cão abandonado e esfomeado como um lobo. Logo que esteja apresentável e me julgue digno de aparecer diante da bela das belas, correrei à tua casa, dentro de 2 horas. Os meus cumprimentos a teus queridos pais. Para ti, nada, por agora. O texto foi submetido à aprovação do príncipe. Este, que sempre tinha admirado o estilo epistolar de Tancredo, desatou a rir e aprovou plenamente. Dona Bastiana teria muito tempo para descobrir uma nova inquietação. O bilhete atravessou a rua.
O ardor e a alegria gerais eram de tal modo vivos que não foi necessário mais de um quarto de hora para os jovens se enxugarem, fazerem a toilette, mudarem de uniforme e encontrarem toda a família à volta da chaminé no Salão Leopoldo, bebendo chá e conhaque e deixando admirar-se. Nesse tempo, não havia nada menos militaristas que as famílias da aristocracia siciliana. Os oficiais borbônicos não apareciam nunca nos salões de Palermo e os poucos garibaldinos que por aí passavam assemelhavam-se mais a pitorescos espantalhos que a verdadeiros soldados. Por isso, os dois jovens oficiais eram os únicos que as raparigas da Casa Salina tinham visto de perto. Ambos de dolman, Tancredo com os botões de prata dos lanceiros, Carlos com os botões dourados dos Bersaglieri, de colarinhos altos de veludo negro, bordados uma cor de laranja, outro a carmesim, estendiam para o lume as pernas vestidas de pano azul e preto. Sobre as mangas, os enfeites de ouro e prata desenhavam arabescos com altos e baixos ininterruptos. Espetáculo encantador para raparigas habituadas a severas sobrecasacas e aos fúnebres fraques. O romance edificante jazia pelo chão, atrás de uma poltrona. De Fabrício não compreendia nada, recordava ainda os rapazes, vermelhos como lagostins e descuidados com o trajo. Mas vejamos, vós, os garibaldinos, não trazeis já a camisa vermelha? Ambos se sobressaltaram, como mordidos por uma víbora. Não se fala mais em garibaldinos, tiozão. Nós fômo-lo, mas acabou-se. Cavriagui e eu, graças a Deus, somos oficiais do exército regular de Sua Majestade, rei da Sardenha por alguns meses ainda, de Itália dentro de pouco tempo. Quanto ao exército de Garibaldi, foi dissolvido e deram-nos a escolha, ou voltar para nossas casas, ou ficar nos exércitos do rei. Ele e eu, como muitos mais, entramos no exército, no verdadeiro. Com os outros era verdadeiramente impossível, não era Cavriagui? Deus meu, que canalha! Homens para usar as mãos, bons para tirar e nada mais. Presentemente estamos entre pessoas educadas, somos oficiais de verdade. E espetou para cima o pequeno bigode, numa careta de adolescente aborrecido. Eles tiraram-nos um galão, tiozão, pois duvidavam das nossas aptidões militares. Eu, por exemplo, de capitão desci, como vês, para tenente. E mostrou as 2 estrelas na platina dos ombros. Ele de tenente desceu para alferes. Mas estamos contentes, como se nos tivessem promovido. Respeitamo-nos muito mais, com os nossos uniformes. Tu repara, interrompeu Cavriagui, que as pessoas já não têm medo que lhes roubemos as galinhas. Gostaria que nos visses na viagem desde Palermo, quando parávamos nas estalagens para mudar de cavalos. Bastava dizer, ordens urgentes, serviço de Sua Majestade, e os cavalos apareciam como por encanto. E nós mostrávamos as ordens, que eram, nada mais nada menos, as nossas contas de hotel em Nápoles, bem fechadas e seladas. Esgotada a conversa sobre os assuntos militares, passaram a falar de coisas mais agradáveis. Concetta e Cavriagui sentaram-se um pouco mais afastados e o jovem conde mostrou a Concetta o presente que lhe tinha trazido de Nápoles, os cantos, de Aleardo a Aleardi, magnificamente encadernados. Sobre o coiro azul escuro estava gravada uma coroa de príncipe e, embaixo, o monograma da rapariga, C. S mais abaixo, em grandes caracteres, vagamente góticos, dizia, sempre surda. Concetta, divertida, desatou a rir. Mas surda porque S ouve muito bem. O rosto do conde inflamou-se de paixão juvenil. Surda, sim, surda, signorina, surda aos meus suspiros e aos meus lamentos e cega, também, cega as minhas súplicas de que os meus olhos estão cheios. Se soubesse tudo o que sofri em Palermo quando abalou para aqui sem um cumprimento, nem sequer um adeus, pela janela, enquanto a carruagem desaparecia na alha. E não quer que eu lhe chame surda. Cruel é que eu devia ter mandado gravar. Esta excitação literária gelou perante a reserva da jovem. Está ainda cansado pela longa viagem e os seus nervos estão no fio. Acalme-se. Recite-me antes um bom poema. Enquanto Bersaglieri lia ternos versos, com uma voz desgostosa, com pausas plenas de desânimo, Tancredo, diante da chaminé, tirava do bolso um pequeno estojo de cetim azul celeste. Eis o anel, tiozão, o anel que darei a Angélica. Melhor, o que tu lhe oferecerás pela minha mão. Abriu a mola da caixa e apareceu uma safira muito escura, talhada em octógono achatado, com uma estreita cercadura de números e pequenos brilhantes puríssimos.
Era uma joia um pouco trágica, mas absolutamente de acordo com o gosto sepulcral da época e que valia amplamente as 200 onças enviadas por D. Fabrício. Na realidade, tinha custado muito menos. No decurso daqueles meses de pilhagem e de fuga, encontravam-se em Nápoles magníficas joias de ocasião. Com a diferença de preço tinha pago um broche, recordação deixada a Schwarzaldi. Chamaram Concetta e Cavriaghi para que viessem admirar o anel, mas eles nada disseram. O conde já o havia visto e Concetta adiava esse prazer para mais tarde. O anel passou de mão em mão, foi admirado e louvado, exaltaram o previsível bom gosto de Tancredo. D. Fabrício perguntou: mas como vai ser para o pôr à medida dela? Será necessário enviá-lo a Girgenti, para o apertar ou alargar? Os olhos de Tancredo brilharam de malícia. Não é necessário, tio, a medida está exata. Tirei-a antes de partir. D. Fabrício calou-se. Havia reconhecido um golpe certeiro. O pequeno estojo tinha terminado seu passeio e encontrava-se de novo nas mãos de Tancredo, quando ouviram, atrás da porta, uma voz baixa. Posso entrar? Era a Angélica. Com a pressa e a excitação, não tinha achado nada de melhor para proteger-se da chuva que uma imensa capa de fazenda grosseira, usada pelos camponeses. Envolvido nas rígidas pregas azuis escuras, o seu corpo parecia frágil. Perdido sob o capuz molhado, seus olhos verdes e ansiosos falavam de volúpia. Com esta visão, diante do contraste que formavam a sua beleza e o aspecto rústico do vestuário, Tancredo foi como que chicoteado. Levantou-se, correu para ela e, sem falar, beijou-a na boca. O estojo que segurava na mão direita fazia cócegas na nuca inclinada. Depois, premiu a mola, pegou no anel e colocou-o no anular da noiva. O estojo caiu no chão. É para ti, minha linda, uma dádiva do teu Tancredo. E com ironia novamente desperta. Agradece também ao tio. Voltou de novo a beijá-la. A inquietação dos seus sentidos fazia-o tremer. O salão e os outros pareciam-lhe distantes. Teve a impressão de que com aqueles beijos retomava a possessão da Sicília, essa terra bela e pérfida que os Falconeri tinham possuído durante séculos e que, agora, depois de uma vã revolta, se entregava de novo a ele, como se confiara aos seus, desde sempre, rica de delícias carnais e colheitas doiradas. Depois da chegada destes hóspedes desejados, o regresso a Palermo foi adiado. Seguiram-se 2 semanas de encantamento. A tempestade que havia acompanhado a viagem dos oficiais foi a última da estação. Depois brilhou o verão de S. Martinho, que é na Sicília a verdadeira estação de volúpia, atmosfera luminosa e azulínea, oásis de doçura na sucessão desigual das estações cuja moleza persuade e desencaminha os sentidos, enquanto a sua tepidez convida a nudezas secretas. Nos eróticos não se podia dizer que os houvesse no palácio de Dona Fugata, e, todavia, abundava uma sensualidade exaltada, tanto mais penetrante quanto mais cuidadosamente era reprimida. O Palácio dos Salinas fora, 80 anos atrás, teatro daqueles prazeres obscuros em que se comprazia o agonizante século XVIII, mas a regência severa da princesa Maria Carolina, o incremento de religiosidade que acompanhou a restauração e o caráter apenas amigável e alegre do Ecce ao príncipe tinham feito esquecer os bizarros desvairamentos doutros tempos. Os diabinhos empoados haviam sido postos em fuga. Certamente existiam ainda em estado larvar e hibernavam agora sob montões de poeira nas águas furtadas do imenso edifício. A vinda da bela Angélica ao palácio tinha quase despertado essas larvas, como talvez se recordem. Foi, porém, a chegada dos 2 jovens enamorados que despertou verdadeiramente os instintos amorosos escondidos nos recantos da casa. Acorreram imediatamente de todas as partes, como formigas despertadas pelo sol, privadas do seu veneno mas cheias de vivacidade. A arquitetura e a decoração rococó do palácio, cheias de curvas imprevistas, evocavam seios erectos ou flácidos. Cada porta, entreabrindo-se, suspirava como um cortinado de alcova. Cavriaghi estava enamorado de Concetta, mas infantil como era, não somente na aparência como Tancredo mas no mais profundo dele mesmo, desabafava o seu amor nas rimas fáceis de Prati e de Aleardi, em sonhos cheios de arroubos e de luares, dos quais não tinha ousadia de examinar as consequências lógicas e que de resto a surdez de Concetta esmagava no ovo. Não se sabe se, na intimidade do seu quarto verde, não se entregava a divagações mais concretas. Certo é que, para o cenário galante deste outono em Dona Fugata, ele contribuía somente como esboçador de nuvens e horizontes evanescentes e não como criador de sólidas arquiteturas. Carolina e Catarina desempenhavam, em compensação, muito bem o seu papel na sinfonia de desejos que, neste mês de novembro, percorria todo o palácio e se misturava ao murmúrio da fonte,
ao escoiciar dos cavalos em cio nas cavalariças, e aos rangidos persistentes dos vermes escavando os ninhos nupciais nos velhos móveis. Eram jovens e graciosas, e ainda que sem namorado, achavam-se mergulhadas na corrente de excitação sensual emanada dos outros. Muitas vezes o beijo que Conceta recusava a Cavriagui, as carícias de Angélica, insuficientes para acalmar Tancredo, refletiam-se sobre elas e floresciam nos seus corpos intactos, faziam sonhar, sonhavam elas próprias com madeixas úmidas, suores especiosos e gemidos breves. Até a infeliz Mademoiselle d'Ombreuil, à força de servir de para-raios, foi arrastada neste turbilhão agitado e risonho, tal como os psiquiatras que cedem e sucumbem ao frenesim dos seus doentes. Quando, após um dia de perseguições e espreitadelas moralistas, ela se deitava no seu leito solitário, palpava os próprios seios murchos e murmurava, ao acaso, os nomes de Tancredo, de Carlos, de Fabrício. O centro e a alma desta exaltação sensual eram naturalmente o casal Tancredo-Angélica. O casamento assegurado, ainda que muito distante, estendia sua sombra tranquilizadora sobre o terreno ardente dos seus mútuos desejos. As diferenças de classe social enganaram as duas famílias, fizeram acreditar a Dom Calógero que, na nobreza, eram habituais as longas entrevistas solitárias, e a princesa Maria Estela julgou que, para pessoas como Cedara, as frequentes visitas de Angélica, assim como uma certa liberdade de atitudes que ela não teria aprovado nas filhas, eram habituais. Assim, as visitas de Angélica ao palácio tornaram-se cada vez mais frequentes e ela acabou por ir passar aí quase todo o tempo, escoltada apenas simbolicamente pelo pai, que a deixava depressa para se dirigir ao escritório onde descobrira ou tramava negócios escondidos, ou pela criada de quarto que desaparecia para beber café e espalhar a melancolia entre os infelizes criados. Tancredo queria que Angélica conhecesse todo o palácio na sua complexa rede de aposentos para hóspedes, salões de recepção, cozinhas, capelas, teatros, galerias de quadros, cocheiras cheirando a coiro, cavalariças, estufas abafadas, passagens, escadas secretas, terraços, balcões e, sobretudo, a série de apartamentos velhos e desabitados, abandonados há muitos anos, que formavam um intrincado e misterioso labirinto. Tancredo não dava conta, ou, pelo contrário, dava perfeitamente conta, de que arrastava a jovem para o centro oculto desse ciclone sensual. Angélica, nesses tempos, queria tudo o que Tancredo queria. As expedições através desse edifício quase limitado eram inúmeras. Partia-se como para uma terra desconhecida, e desconhecida era, pois mesmo de Fabrício não tinha posto os pés em muitos desses apartamentos e recantos, coisa com que sentia grande satisfação, dizendo que palácio de que se conheciam todas as dependências não era digno de ser habitado. Os dois namorados embarcavam para Cítera num barco feito de quartos, quer sombrios quer cheios de sol, de ambientes luxuosos ou miseráveis, vazios ou atravancados de velhos móveis díspares. Partiam acompanhados de Cavriagui ou de Mademoiselle d'Ombreuil, às vezes de ambos. O padre Pirrone, com a perspicácia habitual da sua ordem, recusou-se sempre a fazê-lo. Desta forma, a decência exterior estava salva. Mas no palácio de Dona Fugata não era difícil fugir a quem quisesse segui-los. Bastava enfiar num corredor, havia os longuíssimos, estreitos e tortuosos, com pequenas janelas gradeadas, que não se percorriam sem angústia, virar para uma varanda e subir uma pequena escada cúmplice e os dois jovens ficavam distantes, invisíveis, sós, como numa ilha deserta. Ficavam a olhá-los, somente, um retrato a pastel já esfumado que um pintor inexperiente havia deixado cego ou, num tecto de pintura arruinada, uma pastora complacente. Cavriagui, de resto, cansava-se depressa e logo que encontrava no seu caminho um compartimento conhecido ou uma escada que conduzisse ao jardim desaparecia, tanto para ser agradável ao amigo como para ir suspirar, olhando as mãos geladas de Conceta. A governanta resistia mais tempo, mas tudo tem um fim. Por algum tempo, ouviam-se ainda os seus apelos cada vez mais distantes ficarem sem resposta, Tancrede, Angélique ou etes voos. Depois tudo recaía num silêncio apenas interrompido pelo galope dos ratos por cima dos tectos, ou pelo restolhar de uma carta centenária esquecida que o vento fazia errar pelo chão. Tudo isto era pretexto para terrores deliciosos e abraços tranquilizadores. Eros estava sempre com eles, malicioso e persistente. O jogo para o qual os arrastava era cheio de fascinação e de risco. Ambos saídos há pouco da infância, sentiam prazer com o próprio jogo, achavam delicioso perseguirem-se, perderem-se e acharem-se. Mas, quando se reuniam de novo, os sentidos despertos dominavam-nos. Os 5 dedos do rapaz entrelaçavam-se nos da rapariga, num gesto querido dos sensuais indecisos,
ou afloravam suavemente as veias pálidas do pescoço, desnorteando-os completamente e preludiando carícias mais insinuantes. Uma vez, Angélica escondeu-se atrás de um enorme quadro pousado no chão. Durante alguns minutos Arturo Corbera no cerco de Antioquia protegeu a ansiedade esperançosa da jovem. Logo que foi descoberta, com um sorriso maculado de teias de aranha e as mãos cobertas de pó, foi agarrada e apertada, repetindo sem cessar: "Não, Tancredo, não. Recusa que era um convite", porque ele, de facto, limitava-se a fixar os seus olhos azuis nos verdíssimos olhos dela. Doutra vez, numa manhã luminosa e fresca, ela, ainda com vestido de verão, sentiu frio. Sobre um divã coberto de estofos esfarrapados, ele apertou-a contra si, tentando aquecê-la. O hálito perfumado da jovem acariciava-lhe os cabelos. Foram momentos de êxtase doloroso, durante os quais o desejo se transformou em tormento e a moderação em delícia. Naqueles aposentos abandonados, os quartos não tinham nome nem fisionomia própria, e, como os descobridores do Novo Mundo, baptizaram os compartimentos por onde passavam com nomes que celebravam as descobertas recíprocas. Um vasto quarto de dormir, em cuja alcova havia um espectro de leito de dossel, coroado de esqueletos de plumas de avestruz, ficou na sua lembrança como o quarto das penas. Uma pequena escada com degraus de ardósia gastos e fendidos foi chamada por Tancredo a escada da escorregadela feliz. Às vezes não sabiam verdadeiramente onde estavam. À força de voltas, reviravoltas, perseguições e longas pausas plenas de murmúrios e contactos, perdiam-se e tinham de debruçar-se através de uma janela sem vidros para perceberem, pelo aspecto de um pátio, pela perspectiva de um jardim, em que ala do palácio se encontravam. Algumas vezes, porém, não se podiam orientar porque a janela não dava para um dos grandes pátios, mas para uma passagem interior, igualmente anônima e desconhecida, assinalada apenas pela carcaça de um gato ou pelos inevitáveis restos de tomates que nunca se sabia se haviam sido vomitados ou deitados fora. Doutra janela eram surpreendidos pelo olhar de uma velha criada reformada. Numa tarde, acharam dentro de um armário 4 dessas caixas de música com que a afectada ingenuidade do século XVIII se deleitava. 3 delas, completamente cobertas de pó e teias de aranha, permaneceram mudas, mas a última, mais recente, mais bem protegida pelo estojo de madeira escura, pôs em movimento o cilindro de cobre eriçado de pontas, e as jinguetas de aço, levantadas uma a uma, fizeram ouvir uma melodiazinha grácil, toda em agudos e argentinos, o famoso Carnaval de Veneza. E eles beijaram-se ao ritmo dessa alegria desencantada. Quando seu abraço se afrouxou, ficaram surpreendidos ao descobrir que a canção tinha terminado e que as suas efusões amorosas haviam apenas seguido o ritmo de uma música fantasma. Tiveram, doutra vez, uma surpresa completamente diferente. Num dos quartos da antiga ala destinada aos hóspedes, descobriram uma porta encoberta por um armário. A fechadura centenária depressa cedeu àqueles dedos, felizes de se encontrarem e enlaçarem para forçar. Perante eles, surgiu uma longa e estreita escada que desenrolava em curvas suaves os seus degraus de mármore rosa. Em cima, uma outra porta, aberta, com um espesso acolchoado desfeito. Depois, uns aposentos estranhos e graciosos. 6 pequenos quartos agrupados à volta de um salão de proporções medianas, pavimentados, como o salão, de placas de um mármore muito branco com uma ligeira inclinação para um canalzinho lateral. Sobre os tectos baixos, estranhos estuques coloridos que a umidade havia felizmente tornado incompreensíveis. Nas paredes, grandes espelhos pasmados, suspensos muito baixo, um deles partido por um murro quase no centro, todos ladeados de candelabros do século XVIII. As janelas abriam para um pátio escondido, uma espécie de poço cego e surdo que deixava entrar uma luz pálida. Em todos os quartos e também no salão, grandes, enormes divãs exibiam restos de seda rasgada com violência e encostos manchados. Sobre as chaminés, delicadas e confusas estatuetas de mármore, nos em pleno paroxismo, haviam sido martirizadas e mutiladas por um martelo raivoso. A umidade tinha manchado a parte superior das paredes e talvez mesmo embaixo, à altura de um homem, onde parecia ter produzido figuras estranhas, espessuras inesperadas, coloridos sombrios. Tancredo, inquieto, não deixou que Angélica se aproximasse de um armário de parede do salão. Ele próprio o abriu. Era fundo, mas nada tinha lá dentro, excepto um rolo de pano sujo encostado a um canto. Deste saiu um molho de pequenas vergastas, de chibatas em nervo de boi, algumas com cabo de prata, outras forradas até meio de uma seda muito antiga e bela, branca com riscas finas e azuis, em que se viam 3 filas de manchas escuras. Havia também pequenos engenhos metálicos, inexplicáveis. Tancredo até dele próprio teve medo. "Vamos embora, querida, não há aqui nada de interessante."
Fecharam cuidadosamente a porta, desceram em silêncio as escadas e voltaram a colocar o armário no seu lugar. E, durante todo o dia, os beijos de Tancredo foram levíssimos como se fossem dados em sonhos e em expiação. Diga-se a verdade, depois de Leopardo, a vergasta era o objeto mais frequente em Dona Afugata. Na manhã seguinte àquela descoberta no pequeno aposento enigmático, aos dois namorados deparou-se-lhes outra vergasta. Desta vez, não em aposentos desconhecidos, mas antes naquele aposento venerado, chamado do Duque Santo, para onde, em meados do século XVIII, um Salinas se retirara como para um convento privado e aí havia feito penitência e organizado seu itinerário para o céu. Os quartos eram exíguos, de tecto baixo, com um chão de humilde terra batida, as paredes caiadas de branco, iguais aos dos mais pobres camponeses. O último quarto dava para um balcão donde se dominava a extensão amarelada das terras, umas atrás das outras, todas imersas numa luz triste. Numa das paredes, um enorme crucifixo maior que o natural. A cabeça do Deus martirizado tocava o tecto, os pés ensanguentados afloravam o pavimento. A chaga do flanco parecia uma boca que a violência houvesse impedido de pronunciar as palavras de salvação suprema. Ao lado do cadáver divino, pendia de um prego uma chibata de cabo curto, do qual partiam 6 tiras de coiro, agora endurecido, terminando em 6 bolas de chumbo do tamanho de nozes. Eram as disciplinas do Duque Santo. Naquele quarto, Giuseppe Corbera, Duque de Salina, fustigava-se solitariamente, à frente do seu Deus e da sua propriedade, pensando que as gotas do seu sangue, caindo sobre as suas terras, as remia. No meio da sua exaltação deveria julgar que só por meio deste baptismo expiatório as poderia tornar verdadeiramente suas, sangue do seu sangue, carne da sua carne, como habitualmente se diz. Mas, pelo contrário, aqueles torrões de terra haviam fugido e muitos deles, que lá do alto se avistavam, pertenciam hoje a outros, inclusivamente a Dom Calógero. A Dom Calógero, ou seja, a Angélica e, portanto, ao seu futuro filho. A evidência desta remissão pela beleza, igual a outra remissão pelo sangue, fez sentir a Tancredo uma espécie de vertigem. Angélica, ajoelhada, beijava os pés trespassados do Cristo. Olha, tu és como aquele instrumento ali, serves para os mesmos fins. E mostrava-lhe as disciplinas. Angélica, porém, não compreendia, e como, de rosto erguido, bela mas inexpressiva, sorrisse, ele inclinou-se e, assim mesmo ajoelhada como estava, deu-lhe um beijo brutal que, ferindo-lhe o lábio e magoando-lhe o céu da boca, a fez gemer. Passavam, assim, os dois, aqueles dias em vagabundagens estáticas, em descobertas de infernos que o amor depois redimia, em visões de paraísos perdidos que o mesmo amor profanava. O perigo de fazer cessar o jogo para se apossarem depressa do prêmio ia se tornando cada vez mais agudo, mais urgente para ambos. Por fim, já não procuravam mais enganar-se sobre o objetivo dos seus passeios, mas vagueavam absortos pelos aposentos mais afastados, aqueles de onde nenhum grito poderia chegar a quem quer que fosse. Aliás, não haveria lugar para gritos. Apenas para invocações e soluços em voz baixa. E, em vez disso, para ali ficavam os dois, abraçados e inocentes, cheios de piedade um pelo outro. Os mais perigosos para eles eram os quartos dos antigos aposentos de hóspedes, afastados de tudo, mas bem mobilados, onde havia sempre uma bela cama com um colchão enrolado que uma palmada bastava para estender. Um dia, não o cérebro de Tancredo, que nisto nada tinha a dizer, mas todo o seu sangue decidirá ir até ao fim. Nessa manhã, Angélica, maliciosa, dissera-lhe: "Sou a tua noviça", trazendo-lhe a ideia, com a nitidez de um convite, o primeiro encontro dos seus desejos. E já a mulher rendida, despenteada, se oferecia, já o macho ia vencer o homem, quando o ribombar do sino grande da igreja caiu a pique sobre os seus corpos jacentes e juntou aos outros o seu frêmito. As bocas unidas tiveram de separar-se para sorrir. Caíram em si. No dia seguinte, Tancredo partia. Aqueles foram os dias melhores da vida de Tancredo e de Angélica, vidas que depois haviam de ser tão diversas, tão cheias de pecados sobre o inevitável fundo de dor. Mas eles, naquele tempo, não o sabiam e perseguiam um futuro que julgavam mais concreto, se bem que depois se revelasse feito de fumo e de vento, tão somente. Já velhos e inutilmente experientes do mundo, os seus pensamentos regressariam àqueles dias com saudades insistentes. Tinham sido os dias do desejo sempre presente porque sempre vencido, das muitas camas que se lhes ofereceram e que haviam sido afastadas, do impulso sensual que, precisamente por ser refreado, se havia, um instante, sublimado em renúncia, quer dizer, em verdadeiro amor. Aqueles dias foram a preparação do seu matrimônio,
que, mesmo eroticamente, foi tão mal sucedido. Uma preparação, porém, que se corporizou num conjunto autônomo, delicadíssimo e breve, como aquelas aberturas que sobrevivem às óperas esquecidas a que pertencem e que, com uma vitalidade velada de pudor, contêm, esboçadas, todas as áreas que depois virão a ser desenvolvidas sem destreza na ópera e a falhar. Quando do seu exílio no universo dos vícios extintos, das virtudes esquecidas e, sobretudo, do desejo perene, Angélica e Tancredo voltavam ao mundo dos vivos, eram acolhidos com ironia bonacheirona. Sois mesmo uns doidos, meus filhos, em andardes assim a encher-vos de pó. Olha só em que estado te puseste, Tancredo dizia de Fabrício, sorrindo. O sobrinho corria a escovar-se. Cavriagui, as cavalitas numa cadeira, fumava, compenetradamente, Virgínia e olhava o amigo que lavava a cara e o pescoço e barafustava ao ver a água ficar negra como carvão. Eu não digo que não, Falconeri. A signorina Angélica é a rapariga mais bela que jamais vi, mas isto não te justifica. Santo Deus, é preciso um pouco de freio. Hoje, vocês estiveram 3 horas sós. Se estão tão enamorados, casem-se depressa e não façam rir as pessoas. Devias ter visto a cara que fez hoje o pai dela quando, ao sair da administração, verificou que vocês estavam ainda a navegar por aquele oceano de aposentos. Freios, caro amigo, são precisos freios, e vocês, sicilianos, têm-nos bem poucos. Pontificava, contente por infligir a sua própria sabedoria ao camarada mais velho, ao primo da surda Conceta. Mas Tancredo, enquanto enxugava os cabelos, sentia-se furioso, ser acusado de não ter freios, ele, que os tinha suficientes para fazer parar um comboio. Por outro lado, o bom do alferes não deixava afinal de ter a sua razão. Também era preciso pensar nas aparências. O fulano, porém, tornava-se tão moralista por inveja, porque, agora, via-se que a sua corte a Conceta não levava a nada. E, depois, aquela Angélica, aquele rosto suavíssimo de sangue quando hoje lhe mordera o lábio. E aquele seu inclinar-se molemente ao abraço. Mas era verdade, não fazia sentido. Amanhã iremos visitar a igreja com quantos padres Pirrone e mademoiselles Dombreuil forem precisos de escolta. Angélica, entretanto, mudava de vestido nos aposentos das raparigas. Mas, Angélique, est il possible de simetri dans un tel étata? Indignava-se Dombreuil, enquanto a bela, de corpete e saiote, lavava os braços e o pescoço. A água fria esfriava-lhe a excitação e, no íntimo, concordava que a governanta tinha razão. Valia a pena cansar-se tanto, cobrir-se de pó daquela maneira, fazer rir as pessoas. Para quê, afinal? Para se sentir olhada nos olhos, para deixar-se percorrer por aqueles dedos subtis, para pouco mais. E o lábio que lhe doía ainda. Agora, basta. Amanhã estaremos na sala com os outros. Mas, no dia seguinte, aqueles mesmos olhos, aqueles mesmos dedos, teriam readquirido seu irresistível sortilégio, e, novamente, os dois voltariam, estouvadamente, a jogar às escondidas. O resultado paradoxal destes propósitos, separados mas convergentes, era que, à noite, ao jantar, fiados nas suas ilusórias boas intenções para o dia seguinte, os dois mais enamorados eram os mais serenos, e até se divertiam a fazer ironia sobre as manifestações amorosas dos outros, por pequenas que fossem. Conceta tinha desiludido Tancredo. Em Nápoles havia sentido um certo remorso em relação a ela e, por isso mesmo, arrastara atrás de si Cavriagui, com o qual esperava substituir-se a si próprio junto da prima. Também a compaixão fazia parte da sua previdência. Subtilmente e, astuto como era, amavelmente, tinha assumido, à chegada, um certo ar de se condoer dela pelo abandono a que a votava, e empurrava o amigo para a frente. Nada feito. Conceta desfiava sua garrulice de colegial, fixava o sentimental condizinho com olhos gélidos, atrás dos quais era possível até descobrir um pouco de desprezo. Aquela rapariga era uma tola. Dela não se podia tirar nada de préstimo. Ao fim e ao cabo, que queria ela? Cavriagui era um moço bonito, uma excelente pessoa, tinha um belo nome, chorudas quintas em Brianza. Era, em suma, o que, em termos refrigerantes, se chama um óptimo partido. Pois bem, Conceta queria-o a ele, não era assim? Também ele a tinha querido há tempos. Era menos bela, muito menos rica que Angélica, mas tinha em si qualquer coisa que a Campônia de Dona Fugata jamais possuiria. A vida, porém, é uma coisa séria, que diacho. Conceta tinha a obrigação de o compreender. E depois porque havia começado a tratá-lo tão mal?
Aquela cena em Santo Espírito e tantas outras depois. Oh! Sim, o leopardo, mas mesmo para este animal soberbo deve haver limites. São precisos freios, cara prima, freios. E vocês, as sicilianas, têm-nos muito poucos. Pelo contrário, Angélica, no íntimo, dava razão a Concetta. Cavriaghi carecia demasiado de sal. Desposá-lo, depois de ter estado enamorada de um Tancredo, seria como beber água após ter saboreado aquele marsala que tinha em frente. Concetta, vá lá, compreendia-a por virtude dos seus precedentes. Mas as outras duas estúpidas, Carolina e Catarina, olhavam para Cavriaghi com olhos de carneiro mal morto e estremeciam, desfaleciam todas quando ele se aproximava. Incrível! Com a sua falta de escrúpulos familiares, ela não compreendia por que razão uma delas não tentava afastar o condizinho de Concetta em proveito próprio. Naquela idade, os mocinhos são como canichos, basta assobiar-lhes, vem logo. São umas estúpidas, à força de cautelas, de proibições, de soberbas, acabarão já se sabe como. No salão, para onde depois da ceia os homens se retiravam para fumar, a conversa entre Tancredo e Cavriaghi, os dois únicos fumadores da casa, e portanto os dois únicos livros, tomava um tom muito especial. O condizinho acabou por confessar ao amigo o falhanço das suas esperanças amorosas. É demasiado bela, demasiado pura para mim, não me ama, fui temerário em esperá-lo, vou-me embora daqui com o punhal da saudade cravado no coração. Nem sequer ousei fazer-lhe uma proposta precisa. Sinto que para ela eu não passo de um verme, e é justo que assim pense, tenho de encontrar um verme fêmea que se contente comigo. Os seus 19 anos faziam-no rir da própria desventura. Tancredo, do alto da sua felicidade assegurada, esforçava-se por consolá-lo. Sabes, eu conheço Concetta desde que nasceu. É a criatura mais adorável que existe, um espelho de todas as virtudes, mas é um tanto fechada, refreia-se em demasia e receio mesmo que se sobreestime um tanto, e, além disso, é siciliana até a medula. Nunca saiu daqui. Quem sabe se ela não se sentiria bem em Milão, cidade infecta onde, para se comer um prato de macarrão. É preciso pensar nisso com uma semana de antecedência. O dito de Tancredo, uma das primeiras manifestações da unidade nacional, conseguiu fazer sorrir de novo Cavriaghi. Aliás, as penas e as dores não logravam fixar-se por muito tempo nele. Mas, por mim, eu ter-lhe-ia arranjado caixas e caixas do vosso macarrão. De qualquer modo, o que está feito está feito. Só espero que os teus tios, que tão gentis têm sido para comigo, não me detestem por ter vindo, irrefletidamente, meter-me nesta casa. Tancredo tranquilizou-o, e fê-lo sinceramente, porque Cavriaghi agradara a todos, a não ser a Concetta, e, de resto, talvez também a Concetta, pelo bom humor barulhento que nele se unia a um sentimentalismo doce. Depois começaram a falar de outra coisa, quer dizer, de Angélica. Olha, Falconeri, tu, sim, é que és afortunado. Vir desencantar uma joia como a signorina Angélica neste chiqueiro, desculpa, meu velho. Que bela, Senhor Deus, que bela! E que grande patife tu me saíste em levá-la a passear durante horas pelos recantos mais remotos desta casa tão grande como a nossa catedral. E, além disso, não é apenas bela, é também inteligente e culta, e boa. Há nos olhos dela bondade e uma ingenuidade adorável e inocente. Cavriaghi continuava a extasiar-se perante a bondade de Angélica, sob o olhar divertido de Tancredo. Em tudo isto só há uma coisa verdadeiramente boa, tu, Cavriaghi. A frase passou despercebida no meio daquele optimismo ambrosiano. Em seguida, ouve, disse o cônde, dentro de poucos dias partimos. Não te parece que era tempo de eu apresentar as minhas homenagens à mãe da baronesazinha? Era a primeira vez que Tancredo ouvia uma voz lombarda atribuir um título à sua bela. Por um instante não compreendeu de quem se falava. Depois, nele, o príncipe revoltou-se. Qual baronesazinha? Qual carapuça? Cavriaghi. É uma bela e adorável rapariga a quem eu amo e nada mais. Que fosse propriamente nada mais não era verdade. Porém, Tancredo era sincero com o costume atávico das grandes propriedades. Parecia-lhe que Gibio Doce, Cetesole e os sacos de dinheiro lhe pertenciam desde o tempo de Carlos de Anjou, desde sempre. Tenho muita pena, mas creio que a mãe de Angélica não te poderá receber. Parte amanhã para Siaca para uma cura de águas. A pobrezinha está muito doente. Esmagou no cinzeiro o que restava do Virgínia. Vamos para a sala. Já fizemos figura de ursos demais.
Foi num destes dias que De Fabrício recebeu uma carta do prefeito de Girgenti, redigida em termos de extrema cortesia, que lhe anunciava a chegada a dona Fugata do cavaleiro Aimone Chevale de Monterzuolo, secretário da prefeitura, que devia pô-lo ao corrente de um assunto de muito interesse para o governo. De Fabrício, surpreendido, mandou no dia seguinte o seu filho Francisco Paulo para a estação da Malaposta a fim de receber o Missus Dominicus e convidá-lo a vir alojar-se no palácio, acto tanto de hospitalidade como de verdadeira misericórdia, pois tratava-se de não abandonar o corpo do pobre piemontês às 1001 pequenas feras que o teriam torturado na espelunca da estalagem do Menico. A diligência chegou ao cair da noite com seu guarda armado no banco do cocheiro e um escasso carrego de rostos fechados. Dela desceu também Chevale de Monterzuolo, logo reconhecível pelo aspecto estarrecido e pelo sorrisozinho constrangido. Há um mês que se encontrava na Sicília, e, para mais, na parte mais retintamente indígena da ilha, expedido para aqui diretamente das suas propriedadezinhas de Monferrato. De natureza tímida e congenitamente burocrática, sentia-se muito pouco à vontade. Trazia a cabeça repleta daquelas histórias de salteadores com que os sicilianos gostam de pôr à prova a resistência nervosa dos recém-chegados. Há um mês que via em cada meirinho da prefeitura um sicário e em todos os corta-papéis de madeira da sua escrivaninha um punhal. Para cúmulo, a cozinha da terra, à base de azeite, espalhara-lhe a desordem nas vísceras. Ali estava ele agora à luz do crepúsculo, com a sua maleta de tela cinzenta, perscrutando a pouco convidativa estrada em que o tinham descarregado. A inscrição Rua Vítor Manuel, que, em caracteres azuis sobre fundo branco, ornava a casa em ruínas que lhe ficava defronte, não bastava para o convencer de que se encontrava, apesar de tudo, numa província do seu país. Não ousava dirigir-se a nenhum dos camponeses encostados às casas como Cariátides, seguro como estava de não ser compreendido e receoso de receber alguma facada gratuita nas tripas, que, apesar de revoltas, lhe eram tão caras. Quando Francisco Paulo se acercou dele para se apresentar, franziu os olhos, julgando-se perdido, mas o ar composto e honesto do mocinho loiro sossegou um tanto e, quando depois compreendeu que o convidavam para se hospedar na casa salina, ficou surpreendido e aliviado. O percurso, ao lusco-fusco, até o palácio foi animado por contínuas escaramuças entre a cortesia piemontesa e a siciliana, as duas mais susceptíveis da Itália, a propósito da mala, que acabou por ser transportada, apesar de muito leve, por ambos os cavalheirescos contendores. Quando chegou ao palácio, as carrancas barbudas dos guardas que estacionavam armados no primeiro pátio perturbaram de novo o ânimo de Chevale, mas a amabilidade distante do acolhimento do príncipe e o evidente fasto dos ambientes entrevistos de passagem precipitaram-no em sentimentos opostos. Filho de uma daquelas famílias da pequena nobreza piemontesa que vivia, numa mediania cheia de dignidade, nas suas terras, era a primeira vez que ele se via hóspede de uma grande casa e isto redobrava sua timidez. Por outro lado, as anedotas sanguinolentas que ouvirá contar em Girgenti, o aspecto excessivamente agressivo da terra que chegará e os guarda-costas, como ele lhe chamava, acampados no pátio, incutiam-lhe pavor, e foi assim que desceu para o jantar, atormentado pelos terrores contraditórios do homem que cai no meio social superior ao seu e do inocente que cai numa emboscada de bandoleiros. Ao jantar, pela primeira vez desde que aportara as praias sículas, comeu bem, a graça das raparigas, a austeridade do padre Pirrone, as grandes maneiras de Fabrício, convenceram-no de que o palácio de Dona Fugata não era o antro do bandido Capraro e de que havia muitas possibilidades de sair dali vivo. Sobretudo, tranquilizou a presença de Cavriaghi, que, como soube, estava ali há 10 dias e tinha ar de estar muitíssimo bem e até de ser grande amigo daquele jovem Falconeri. Amizade esta, entre um siciliano e um lombardo, que lhe parecia miraculosa. Ao fim da ceia aproximou-se de Fabrício e pediu-lhe para se dignar conceder-lhe uma entrevista privada, porquanto tencionava ir-se embora no dia seguinte de manhã. Mas o príncipe esmagou-lhe o ombro com uma palmada e, com o mais leopardesco dos sorrisos, disse-lhe: "Nada feito, meu caro cavaleiro. Agora o senhor está em minha casa e tê-lo-ei como refém durante o tempo que me apetecer. Não partirá amanhã e, para maior segurança, vou privar-me do prazer de falar consigo a sós até amanhã à tarde." Esta frase, que teria aterrorizado o excelente secretário 3 horas antes, encheu-o de satisfação. Angélica não apareceu naquela noite e, por isso, jogou-se o viste, Chevale, numa mesa com De Fabrício, Tancredo e o padre Pirrone, venceu 2 rubers e ganhou 3 liras e 35 cêntimos. Por fim, retirou-se para o seu quarto, apreciou a frescura dos lençóis e adormeceu com o sono confiante dos justos. Na manhã seguinte, Tancredo e Cavriaghi levarão-no a passear pelo jardim e fizeram-no admirar a galeria e a coleção de tapeçarias. Levarão-no ainda a dar um pequeno passeio pela vila,
que, sob o sol cor-de-mel daquele novembro, parecia menos sinistra que na noite anterior. Viu-se até, durante o passeio, um ou outro sorriso. Chevalier de Montezuolo começava a tranquilizar-se também a respeito da Sicília rústica. O facto foi notado por Tancredo, que, de repente, foi assaltado pelo singular prurido, que costuma assaltar os ilhéus, de contar aos forasteiros histórias arrepiantes, desgraçadamente sempre autênticas. Passavam eles então diante de um gracioso palacete com a fachada ornada de bossagens desajeitadas. Esta, meu caro Chevalier, é a casa do barão Mutolo. Está agora vazia e fechada porque a família vive em Girgenti desde que o filho do barão, há bem 10 anos, foi sequestrado pelos bandidos. O piemontês começou a tremer. Pobrezinhos, Deus sabe quanto tiveram de pagar para o libertar. Não pagaram nada. Encontravam-se já então em dificuldades financeiras, sem dinheiro em moeda contante, como toda a gente daqui, aliás. Mas o rapaz foi restituído na mesma. É verdade que há prestações. Como, príncipe, que quer dizer? Há prestações, isso mesmo, há prestações, pedaço por pedaço. Primeiro, chegou o indicador da mão direita, uma semana depois, o pé esquerdo, e, por fim, dentro de um rico cesto, debaixo de uma camada de figos, estava em agosto, a cabeça. Tinha os olhos encarquilhados e sangue coagulado nos cantos dos lábios. Eu não o vi, era um garoto nessa altura, mas disseram-me que o espetáculo não era agradável de ver-se. O cesto foi deixado naquele degrau, ali, o segundo em frente da porta, por uma velha de chale negro pela cabeça. Ninguém a conhecia. Os olhos de Chevalier imobilizaram-se de terror. Já tinha ouvido narrar aquele caso, mas, agora, ver debaixo daquele belo sol o degrau em que fora deposto o presente bizarro era outra coisa. Socorreu-o a sua alma de funcionário. Mas que polícia inepta tinham aqueles Bourbons! Em breve, quando chegarem os nossos carabineiros, tudo isto acabará. Sem dúvida, Chevalier, sem dúvida. Passaram depois diante do círculo dos civis, que, à sombra dos plátanos da praça, fazia sua exibição cotidiana de cadeiras de ferro e de homens de luto. Saudações, sorrisos. Olhe-os bem, Chevalier, imprima esta cena na sua memória. Um bom par de vezes por ano, um destes senhores estica o pernil, refastelado na sua poltrona. Um tiro na luz incerta do crepúsculo e ninguém sabe nunca quem disparou. Chevalier sentiu necessidade de se apoiar ao braço de Cavriagui para sentir próximo de si um pouco de sangue setentrional. Pouco depois, do cimo de uma ruela íngreme, através dos festões multicores de ceroulas estendidas, a secar, avistou-se uma igrejinha ingenuamente barroca. É Santa Ninfa. Há 5 anos o cura foi morto lá dentro quando celebrava a missa. Que horror! Tiros na igreja. Qual tiros, meu caro Chevalier? Somos demasiado bons católicos para cometer quejandos sacrilégios. Puseram simplesmente veneno no vinho da comunhão. É mais discreto, quero dizer, mais litúrgico. Nunca se veio a saber quem o fez. O cura era uma excelente pessoa e não tinha inimigos. Como um homem que, acordando à noite, vê um espectro sentado aos pés do leito, em cima das próprias peúgas, e se salva do terror esforçando-se por acreditar numa partida de amigos engraçadinhos, assim Chevalier se refugiou na crença de que estavam a entrar com ele. Muito divertido, príncipe, muito engraçado deveras. O senhor devia escrever romances, conta tão bem essas balelas. Mas a voz tremia-lhe. Tancredo teve dó dele, e se bem que, antes de chegar a casa, passassem diante de 3 ou 4 lugares pelo menos tão evocadores, abstevese de lhes fazer a crônica. Falou de Bellini e de Verdi, as eternas pomadas curativas das chagas nacionais. Às 4 da tarde o príncipe mandou dizer a Chevalier que o esperava no seu escritório. Tratava-se de uma pequena divisão cujas paredes ostentavam, protegidas por redomas de vidro, umas tantas perdizes cinzentas de patas vermelhas, bicho considerado raro, eram troféus empalhados de caçadas antigas. Uma das paredes era enobrecida por uma estante alta e estreita, atafulhada de números atrasados de revistas matemáticas. Por cima da grande poltrona destinada aos visitantes uma constelação de miniaturas de família, o pai de Fabrício, o príncipe Paulo, escuro de carnação e sensual de lábios como um sarraceno, com o uniforme negro da corte atravessado pelo cordão de San Genaro. A princesa Carolina, já viúva, de olhos azuis e severos e cabelos loiríssimos alevantados por um penteado em forma de torre. A irmã do príncipe, Júlia, princesa de Falconeri, sentada num banco de jardim, com a mancha amaranto de um pequeno guarda-sol pousado aberto no chão, à direita,
e, à esquerda, a amarela de um Tancredo de 3 anos que lhe estendia flores do campo. Esta miniatura, de Fabrício sumira-a no bolso sucapa, enquanto os meirinhos inventariavam a mobília da Vila Falconeri. Mais abaixo, Paulo, o primogênito, de impecáveis calções de couro branco, no acto de montar um cavalo arrogante de pescoço arqueado e olhos coruscantes. Vários tios e tias, difíceis de identificar, ostentavam joias enormes ou apontavam, indolentemente, o busto de um saudoso extinto. Mas no centro da constelação, à guisa de estrela polar, avultava uma miniatura maior, o próprio de Fabrício com pouco mais de 20 anos, e a esposa, muito jovem, a cabeça apoiada sobre o seu ombro, em atitude de completo abandono amoroso. Ela, morena. Ele, muito rosado, no seu uniforme azul e prata da guarda do rei. O rosto enquadrado pelas suíças muito loiras da primeira barba. Sorria com complacência. Mal se sentou, Chevale expôs a missão de que fora encarregado. Depois da feliz anexação, quero dizer, depois da prometedora união da Sicília ao reino da Sardenha, é intenção do governo de Turim nomear senadores do reino alguns ilustres sicilianos. As autoridades provinciais foram encarregadas de redigir uma lista de personalidades a propor ao exame do governo e, eventualmente, à nomeação régia. Como é óbvio, em Girgenti pensou-se logo no vosso nome, príncipe, um nome ilustre pela antiguidade, pelo prestígio pessoal de quem o usa, pelos seus méritos científicos, pela atitude digna e liberal por vós assumida durante os recentes acontecimentos. O pequeno discurso fora preparado há tempos, fora até objeto de notas sucintas, a lápis, no livrinho que jazia agora no bolso detrás das calças de Chevale. De Fabrício, porém, não dava sinal de vida. As pálpebras pesadas mal lhe deixavam filtrar o olhar. Imóvel, a sua patorra, eriçada de pelos fulvos, cobria inteiramente uma cúpula de São Pedro em alabastro, pousada em cima da mesa. Já afeito à ronha dos loquazes sicilianos quando se lhes propõe qualquer coisa, Chevale não se deixou desarmar. Antes de mandar a lista para Turim, os meus superiores julgaram seu dever informar-vos pessoalmente da coisa e perguntar-vos se esta proposta era do vosso agrado. A minha missão aqui é obter o vosso consentimento, que o governo muito deseja. Missão que, aliás, me valeu a honra e o prazer de vos conhecer, a vós e a vossa família, este magnífico palácio e esta vila tão pitoresca de Dona Afugata. As lisonjas deslizavam sobre a pessoa do príncipe como a água nas folhas dos nenúfares. Esta é uma das vantagens de que gozam os homens que são ao mesmo tempo orgulhosos e habituados a sê-lo. Ora o fulano imagina que veio conceder-me uma grande honra, pensava, a mim, que sou, entre outras coisas até par do reino da Sicília, o que deve ser pouco mais ou menos o mesmo que senador. É verdade que as ofertas é preciso avaliá-las consoante quem as oferece. O camponês que me dá o seu naco de ovelha faz-me um presente maior que o príncipe de Lascari quando me convida para jantar. O diabo é que a ovelha me dá náuseas. E, assim, mais não me resta que a gratidão no meu coração, que se não vê, e o nariz torcido de nojo, que se vê até demasiado. As ideias de Fabrício sobre o Senado eram muitíssimo vagas. Malgrado todos os seus esforços, elas conduziam-no sempre ao Senado romano, ao senador Papírio, que quebrara uma vara na cabeça de um gaulês mal-educado, a um cavalo, Incitatus, que Calígula tinha feito senador, honra esta que até a seu filho Paulo teria parecido excessiva. Era com aborrecimento que lhe voltava à memória, insistente, uma frase muitas vezes dita pelo padre Pirrone, Senatores boni viri, senatus autem mala bestia. Havia ainda o Senado do Império em Paris, mas esse não era mais do que uma assembleia de tubarões dotados de grossas prebendas. Havia, ou tinha havido, um Senado também em Palermo, mas tratava-se de uma comissão de administradores civis, e que administradores. Pouca coisa para um Salina. Quis certificar-se. Mas afinal de contas, cavaleiro, explique-me cá em que consiste, realmente, ser senador. A imprensa da finada monarquia não deixava passar notícias sobre o sistema constitucional dos outros estados italianos e uma estada de uma semana em Turim, há 2 anos, não foi suficiente para me esclarecer. O que vem a ser? Um simples título honorífico? Uma espécie de condecoração? Ou é necessário exercer funções legislativas, deliberativas? O piemontês, representante do único estado liberal da Itália, espinoteou. Mas, príncipe, o Senado é a Câmara Alta do Reino. Aí, a fina flor dos homens políticos italianos, escolhidos pela sabedoria do soberano, examina, discute, aprova ou rejeita as leis que o governo propõe para o progresso do país. Ele funciona ao mesmo tempo como espora e como bridão, incita ao bem-fazer, impede que se faça demasiado.
Quando aceitardes tomar lugar nele, representareis a Sicília ao lado dos deputados eleitos, fareis ouvir a voz desta vossa belíssima terra que se abre agora ao mundo moderno, com tantas chagas a sarar, com tantas justas reivindicações a satisfazer. Chevalley teria talvez continuado por muito tempo neste tom se Bendico não tivesse, detrás da porta, pedido a sabedoria do soberano a sua admissão no escritório. De Fabrício esboçou o gesto de levantar-se para abrir, mas fê-lo com vagar suficiente para dar tempo ao piemontês de ir abrir a porta. Bendico, meticuloso, farejou demoradamente as calças de Chevalley. Depois, persuadido de estar a tratar com bom homem, agachou-se debaixo da janela e adormeceu. Ouça-me, Chevalley. Se tratasse de um sinal honorífico, de um simples título para pôr no cartão de visita e mais nada, eu teria muito prazer em aceitar. Julgo que, neste momento decisivo para o futuro do Estado italiano, é dever de todos dar a sua adesão, para evitar o espectáculo de discórdias em face daqueles estados estrangeiros que nos olham com temor ou com uma esperança que se revelarão talvez injustificados, mas que, por ora, existem. Mas então, príncipe, por que não aceitais? Tenha paciência, Chevalley. Agora explico-me eu. Nós, os sicilianos, habituamo-nos durante uma longa, muito longa, hegemonia de governantes que não eram da nossa religião nem falavam a nossa língua, a cortar os cabelos em 4. Quem não fazia isto não podia escapar aos exactores bizantinos, aos emires berberes, aos vice-reis espanhóis. Agora fomos dobrados de novo, somos assim feitos. Disse adesão, não disse participação. Nestes 6 últimos meses, desde que o vosso Garibaldi pôs o pé em Marsala, foram feitas demasiadas coisas sem nos consultarem para que se possa agora vir pedir a um membro da velha classe dirigente que as tome em mãos e as leve a bom termo. Não quero discutir neste momento se o que se fez foi mal ou bom. Por minha conta, acho que muitas coisas foram más, mas quero dizer-lhe já o que o senhor só compreenderá por si quando tiver estado um ano entre nós. Na Sicília não importa fazer mal ou fazer bem. O pecado que nós, sicilianos, nunca perdoamos é simplesmente o de fazer. Somos velhos, Chevalley, terrivelmente velhos. Há já pelo menos 25 séculos que carregamos aos ombros o peso de magníficas civilizações heterogêneas, todas vindas de fora, nenhuma germinada entre nós, nenhuma que tenhamos dado tom. Nós somos brancos como o senhor, Chevalley, e como a rainha de Inglaterra, e, no entanto, há 2500 anos que somos uma colônia. Não o digo para lamentar-me. A culpa é nossa. Mas, de qualquer maneira, estamos cansados e vazios. Agora, Chevalley já estava perturbado. Mas, de qualquer modo, esse estado de coisas já não existe. Hoje a Sicília já não é uma terra de conquista, mas uma parte livre de um estado livre. A intenção é boa, Chevalley, mas tardia. De resto, já lhe disse que a maior parte da culpa é nossa. O senhor falava-me há pouco de uma jovem Sicília que se abria às maravilhas do mundo moderno. Por minha parte, eu vejo-a mais facilmente como uma velha centenária arrastada numa cadeirinha de rodas através da Exposição Universal de Londres, que não compreende coisíssima nenhuma, que se está nas tintas para tudo, tanto para os altos fomos de Sheffield como para as fiações de Manchester, e que aspira somente a voltar ao seu habitual torpor entre os travesseiros babados e o bacio debaixo da cama. Não falava ainda alto, mas a mão que apertava São Pedro ia se contraindo. Mais tarde, foram encontrar despedaçada a pequena cruz minúscula que se elevava acima da cúpula. O sono, caro Chevalley, o sono é o que os sicilianos querem, e eles odiarão sempre a quem quiser despertá-los, nem que seja para lhes trazer os mais belos presentes. E, seja dito aqui entre nós, tenho fortes dúvidas de que o novo regime tenha muitos presentes para nós na sua bagagem. Todas as manifestações sicilianas são manifestações oníricas. A nossa sensualidade é desejo de ouvido, os tiros e as nossas facadas, desejo de morte, desejo de imobilidade voluptuosa, também desejo de morte como a nossa preguiça, os nossos sorvetes de cercefi negra e de canela. O nosso ar meditativo é o nada querer escrutar os enigmas do nirvana. Daí provém o poder insolente que entre nós tem certas pessoas, precisamente aquelas que estão meio acordadas. Daí o tal famoso atraso de um século das manifestações artísticas e intelectuais sicilianas. As novidades atraem-nos apenas quando são difuntas, incapazes de dar lugar a correntes vitais. Daí o incrível fenômeno da formação actual de mitos que seriam veneráveis se fossem autenticamente antigos, mas que não são mais do que sinistras tentativas de nos refugiarmos num passado que nos atrai. Apenas porque está morto. Nem todas estas coisas as compreendia o bom do Chevalley. Sobretudo parecia-lhe obscura a última frase. Ele tinha visto as carroças multicolores puxadas por cavalos empenachados, tinha ouvido falar do teatro de fantoches heróicos e julgava que se tratava de autênticas e antigas tradições.
Disse. Mas não lhe parece que exageram tanto, príncipe? Eu próprio conheci em Turim sicilianos emigrados, Crispi, por exemplo, que me pareceram bem o contrário de dorminhocos. O príncipe impacientou-se. Somos demasiado numerosos para que não haja entre nós exceções. Já fiz referência, de resto, aos nossos meio-acordados. Quanto a esse jovem Crispi, não eu, evidentemente, mas o senhor poderá verificar se ele na velhice torna ou não a cair no nosso voluptuoso torpor. Fazem-no todos. Aliás, vejo que me expliquei mal, disse os sicilianos, deveria ter acrescentado a Sicília, o ambiente, o clima, a paisagem siciliana. Foram estas as forças que, juntamente com as dominações estrangeiras e os estupros incongruentes, e até talvez mais que eles, nos formaram a alma. Esta paisagem que ignora as meias tintas entre a languidez lasciva e a aridez do inferno, que não é nunca mesquinha, banal, prolixa, como deveria ser uma terra feita para a moradia de seres racionais. Esta terra que, a poucas milhas de distância, exibe o horror de Randazzo e a beleza da Baía de Taormina, este clima que nos inflige 6 meses de febre a 40 graus, Contius, Chevalley, Contius, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, 6 vezes 30 dias de sol a prumo sobre as cabeças. Este nosso verão tão longo e tão tétrico como o inverno russo, mas contra o qual se luta com menor sucesso. O senhor não sabe ainda, mas, entre nós, pode bem dizer-se que neva fogo como sobre as cidades malditas da Bíblia. Em cada um daqueles 6 meses, se um siciliano trabalhasse a sério, despenderia a energia necessária a 3 pessoas. Depois, a água que não há ou que é preciso transportar de tão longe que cada gota dela é paga com uma gota de suor. E ainda chuvas, sempre tempestuosas, que endoidecem as torrentes, pouco antissecas, que submergem animais e homens precisamente onde, 2 semanas antes, umas e outros estouravam de sede. Esta violência da paisagem, esta crueldade do clima, esta tensão contínua de tudo que se vê, também estes momentos do passado, magníficos mas incompreensíveis porque não foram edificados por nós, e que nos rodeiam como belos fantasmas mudos, todos estes governos, desembarcados em armas Deus sabe donde, imediatamente servidos, depressa detestados, e sempre incompreendidos, que se manifestaram tão somente por obras de arte para nós enigmáticas e por concretíssimos cobradores de impostos. Despendidos depois algures. Todas estas coisas formaram o nosso caráter, que ficou assim condicionado por fatalidades exteriores tanto como por uma terrível insularidade de ânimo. O inferno ideológico evocado naquele pequeno gabinete atemorizou Chevalley mais que a resenha sangrenta da manhã. Quis dizer qualquer coisa, mas De Fabrício estava agora demasiado excitado para o escutar. Não nego que alguns sicilianos transportados para fora da ilha não possam escapar ao feitiço. É preciso, porém, fazê-los partir muito, mas muito, jovens. Aos 20 anos já é tarde, a crosta está criada, continuarão convencidos de que o seu país é um país como todos os outros, maldosamente caluniado, de que a normalidade civilizada é aqui, a extravagância lá fora. Mas desculpe-me, Chevalley, deixei-me arrastar e provavelmente enfastiei-o. O Senhor não veio aqui para ouvir Ezequiel a lamentar as desventuras de Israel. Voltemos ao nosso verdadeiro assunto. Estou muito reconhecido ao governo por ter pensado em mim para o Senado e peço-lhe que lhe exprima em meu nome esta minha sincera gratidão. Não posso, porém, aceitar. Sou um representante da velha classe, inevitavelmente comprometido com o regime borbônico, e a este ligado por laços de decência, para não falarmos de afecto. Pertenço a uma geração pouco afortunada, a cavalo entre os velhos tempos e os novos, e que em ambos se encontra deslocada. Para mais, como o senhor não pode ter deixado de se dar conta, sou privado de ilusões. E que diabo faria o Senado de mim, de um legislador inexperiente a que falta a faculdade de se enganar a si próprio, requisito este essencial a quem queira guiar os outros? Nós, os da nossa geração, devemos retirar-nos para um cantinho e ficar a observar as cambalhotas e as cabriolas dos jovens em torno deste cadafalso pomposo. Vós, agora, tendes precisamente necessidade de jovens desembaraçados, de espírito aberto mais ao como do que ao porquê das coisas e que sejam hábeis em mascarar, em temperar, quero dizer, o seu preciso interesse particular com os vagos idealismos públicos. Calou-se, deixou em paz São Pedro. Continuou. Posso permitir-me dar-lhe um conselho para transmitir aos seus superiores? Pois não, príncipe, ele será certamente escutado com toda consideração, mas permito-me ainda esperar que, em vez de um conselho, queira antes vossa mercê dar-me um assentimento. Há um nome que eu gostaria de sugerir para o Senado, o de Calógero Cedara. Ele tem mais méritos que eu para sentar-se nele,
A sua linhagem, segundo me foi dito, é antiga ou acabará por sê-lo. Mais do que aquilo que o senhor chama o prestígio, ele tem o poder. Na falta de méritos científicos ele tem nos práticos, excepcionais. A sua atitude durante a crise de maio, mais que irrepreensível, foi utilíssima. Ilusões. Não creio que as tenha mais que eu, mas é bastante esperto para saber criá-las quando necessário. É o indivíduo de que precisam. Mas deveis andar depressa, porque ouvi dizer que ele deseja apresentar a sua candidatura à Câmara dos Deputados. Muito se falará de Cedara na prefeitura. As suas atividades como presidente da Câmara e como particular eram conhecidas. Chevalley sobressaltou-se. Era um homem honesto e a sua estima pelas câmaras legislativas era igual à pureza das suas intenções. Por isso julgou oportuno não abrir a boca, e fez bem em não comprometer-se, porque, de facto, 10 anos mais tarde, o excelente Dom Calógero devia obter a sua farda de senador. Apesar de honesto, porém, Chevalley não era estúpido. Carecia, sim, daquela presteza de espírito que na Sicília passa por inteligência, mas apercebia-se das coisas com uma lenta solidez e, além disso, não tinha impenetrabilidade dos meridionais pelas desgraças alheias. Compreendeu a amargura e o desalento de De Fabrício, reviu num relâmpago o espectáculo de miséria, de abjecção, de negra indiferença de que desde há um mês tinha sido testemunha. Há algumas horas tinha invejado a opulência, a distinção dos Salinas, agora recordava com ternura sua vinhola, o seu Monterzuolo pertinho de Casale, feio, medíocre, mas sereno e vivo. E teve piedade tanto do príncipe sem esperança como dos gaiatos descalços, das mulheres chupadas pela malária, das vítimas sem inocência, de que chegavam longas listas todas as manhãs ao seu gabinete, todos iguais, no fundo, companheiros de desventura, livros no fundo do mesmo poço. Quis fazer um último esforço. Levantou-se. A emoção conferia um acento patético à sua voz. Príncipe, mas é na verdade a sério que vos recusais a fazer o possível para minorar, para tentar remediar o estado de pobreza material, de cega miséria moral, em que se encontra este povo que é o vosso. O clima vencese, a recordação dos maus governos apaga-se, os sicilianos hão de querer melhorar as suas condições de vida. Se os homens honestos se afastam, a estrada ficará livre para gente sem escrúpulos e sem perspectivas, para os Cedaras, e tudo será de novo como antes, durante séculos. Escutai a consciência, príncipe, e não as orgulhosas verdades que acabais de dizer. Colaborai. De Fabrício sorria-lhe, tomou-o pela mão, fê-lo sentar ao pé de si no divã. O senhor é um cavalheiro, Chevalley, e eu considero uma sorte tê-lo conhecido. O senhor tem razão em tudo, enganou-se apenas quando disse, os sicilianos hão de querer melhorar. Quero contar-lhe uma história pessoal. 2 ou 3 dias antes de Garibaldi entrar em Palermo foram-me apresentados alguns oficiais da marinha inglesa, em serviço num daqueles navios que estavam ancorados apenas para dar conta dos acontecimentos. Eles tinham sabido, nem sei como, que eu possuo uma casa à borda da água, frente ao mar, com um terraço de onde se descobre toda a cerca de montanhas em torno da cidade. Pediram-me para visitar a casa, para vir contemplar aquele panorama em que, dizia-se, os garibaldinos progrediam, e do qual, dos seus navios, não tinham feito uma ideia muito clara. De facto, Garibaldi já estava em Gibiurossa. Chegaram à minha casa, acompanhei-os lá acima. Eram jovens ingênuos, a despeito de bastas suíças vermelhuças. Ficaram extasiados com o panorama, com a violência da luz. Confessaram, porém, que tinham ficado petrificados de surpresa ao ver a desolação, a vetustez, a imundície das ruas que davam acesso à minha casa. Não lhes expliquei que uma coisa derivava da outra, como tentei fazer consigo. Um deles, depois, perguntou-me que diabo vinham fazer a Sicília os voluntários italianos. Dei arcam toteacho es good manners, respondi-lhe, but they vorit succed, because we are gods. Vêm ensinar-nos boas maneiras, mas não poderão fazê-lo, porque nós somos deuses. Creio que não compreenderam, mas riram-se e foram-se embora. O mesmo lhe respondo a si, meu caro Chevalley. Os sicilianos não quererão nunca melhorar pela razão simples de que se julgam perfeitos. A sua vaidade é mais forte que a sua miséria. Qualquer intromissão de estranhos, ou pela origem ou, se forem sicilianos, pela independência de espírito, estremece-lhes o sonho de perfeição atingida, arrisca-se a perturbar-lhes a comprazida espera do nada. Calçados por uma dezena de povos diferentes, eles creem ter um passado imperial que lhes dá direito a funerais sumptuosos. Julga realmente, Chevalley, que é o primeiro a querer canalizar a Sicília, no fluxo da história universal? Sabe, Deus, quantos imãs muçulmanos,
quantos cavaleiros do rei Rogério, quantos escribas dos suevos, quantos barões de Anjou, quantos legistas do rei católico, não conceberam a mesma bela loucura, e quantos vice-reis espanhóis, quantos funcionários reformados de Carlos III. E quem sabe hoje quem foram eles? A Sicília preferiu continuar a dormir a despeito das suas invocações, e porque havia ela de o ter escutado, se é rica, se é sábia, se é civilizada, se é honesta, se é por todos admirada e invejada, se é perfeita, numa só palavra. Agora também entre nós se começa a dizer, em homenagem ao que escreveram Proudhon e um jovem judeu alemão de cujo nome não me lembro, que a culpa deste desolador estado de coisas, aqui e algures, é do feudalismo, isto é, minha, por assim dizer. Será. Mas o feudalismo existiu em toda parte, as invasões estrangeiras também. Não creio que os seus antepassados, Chevalley, ou os quires ingleses ou os senhores feudais franceses tivessem governado melhor que os Salinas. Os resultados, no entanto, são diferentes. A razão desta diversidade deve estar naquele sentimento de superioridade que cintila em todo o olhar siciliano, a que nós próprios chamamos altivez, que, na realidade, não é mais do cegueira. Por ora, durante muito tempo, não há nada a fazer. Tenho muita pena, mas no campo político não posso mexer um dedo. Mordê-lo-iam. Isto são coisas que eu não podia dizer a um siciliano, e eu mesmo, de resto, se o senhor as tivesse dito, tê-las-ia levado a mal, pode crer. É tarde, Chevalley, temos de ir vestir-nos para o jantar. Devo desempenhar, por algumas horas, o papel de homem civilizado. No dia seguinte, de manhãzinha cedo, Chevalley partia e de Fabrício, que resolvera ir à caça, conseguiu facilmente acompanhá-lo até a paragem da Malaposta. Dom Sixio Tumeio ia com eles e levava aos ombros o duplo peso das duas espingardas, a sua e a de Fabrício, e, dentro de si, a bilis das suas virtudes ultrajadas. Entrevista à lívida claridade das 5:30 da manhã, Dona Fugata dir-se-ia deserta e desesperada. Diante de todas as casas, restos de refeições miseráveis acumulavam-se ao longo das paredes leprosas, cães a tiritar remexiam-nos com avidez sempre desiludida. Algumas portas estavam já abertas e o fedor de corpos adormecidos e empilhados enchia as ruas. À luz das candeias as mães perscrutavam as pálpebras roídas do tracoma dos filhos. Quase todas de luto, muitas delas tinham sido mulheres daqueles bonecos em que se tropeça nas voltas dos caminhos. Os homens, de enxada na mão, saíam a procurar quem, a Deus servindo, lhes desse trabalho. Silêncio átono ou estridores exasperados de vozes histéricas. Para as bandas de Santo Espírito uma alvorada de estanho começava a babar de chumbo as nuvens. Chevalley pensava, este estado de coisas não vai durar. A nossa administração nova, activa, moderna, tudo transformará. O príncipe estava deprimido. Tudo isto não devia durar, mas vai durar e sempre, o sempre humano, bem entendido, 1 século, 2 séculos. Depois será diferente, mas pior. Nós fomos os leopardos, os leões, os que hão de substituir-nos os chacais, as hienas, e todos nós, leopardos, chacais e ovelhas, continuaremos a considerar-nos o sal da terra. Agradeceram muito um ao outro, saudaram-se. Chevalley trepou para a carruagem da Malaposta, içada sobre 4 rodas cor de vômito. O cavalo, todo fome e chagas, iniciou a longa viagem. Mal era dia. O pouco de luz que conseguia filtrar-se das nuvens era outra vez detido pela sujidade imemorial das janelas. Chevalley estava só. Por entre beites e solavancos molhou de saliva a ponta do indicador, limpou um bocado de vidro do tamanho de um olho. Olhou. Diante de si, sob a luz de cinza, a paisagem oscilava, sem esperanças de redenção. Fim do capítulo 4. Apoie o canal, curta o vídeo e siga-nos.